Então, a gente vai continuar no estudo de Gálatas, e eu sei que todas as vezes a gente faz um resuminho aqui. Eu vou fazer um bem breve, para a gente não gastar muito tempo, porque eu sei que está todo mundo estudando, está todo mundo lendo, está todo mundo bem sabido aqui de Gálatas. Mas, basicamente, é uma carta de Paulo contra o legalismo ou a completa distorção do evangelho, que quer acrescentar alguma coisa a Jesus para a gente ser aceito por Deus. E por que é tão sutil? Por que Paulo fica tão irado? Porque, na verdade, os judaizantes, eles não vão lá e falam assim, você não precisa de Jesus. Você, se você for uma pessoa boa, você vai para o céu. Mas não é isso que eles falam. Porque eu acho que os Gálatas, provavelmente, eles tinham um discernimento, já que eles tinham sido discipulados ali por Paulo, de entender que, imagina, essa não é a mensagem. É Jesus e é pela graça. Mas por que fica tão sutil? Porque eles chegam e eles falam assim, olha, Jesus foi fundamental, foi realmente assim, crucial para você se salvar, claro, sem dúvida. Mas só a fé nele não basta para você atingir a plena aceitação de Deus. Agora você tem que fazer um monte de leis, de costumes de Moisés, cerimoniais, culturais. E aí, assim, significa que você vai ter que se esforçar muito, muito mesmo, de modo a obedecer todas essas regras especiais. Então, é uma coisa muito mais sutil. É uma coisa do tipo, beleza, vocês estão salvos pela graça, mas, gente, pra vocês serem aceitos por Deus, vocês vão ter que se esforçar um pouquinho mais. Não é assim, de graça. Então, o Paulo defende o evangelho da graça em oposição a essa conquista do favor de Deus por meio de realização humana, coisas que a gente quer fazer. Porque essas coisas vão escravizar a gente. E o evangelho da graça, ele liberta a gente. Então, basicamente, é esse o contexto da carta. E hoje, na aula 5, a gente vai terminar ali no capítulo 3, Gálatas 3, de 26 a 29, e vamos iniciar o capítulo 4, e a gente vai dividir em 2 blocos aí, de 1 a 7 e de 8 a 20. E o tema principal que a gente vai falar aqui, que vocês vão ver, é exatamente, todos vocês são filhos de Deus. Então, a gente, para começar aqui, Gálatas 3, 26 a 29. O que ele fala aqui pra gente? Ele fala assim, todos vocês são filhos de Deus. Ai, gente, eu aprendi a usar um negocinho aqui, olha, vai ser meio torto porque é no dedo, mas bora lá. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, o que a gente vê aqui do 26, ou até um pouquinho antes do 24, a gente vê os benefícios da primeira vinda de Cristo. Então, a gente vê que a gente se torna filho de Deus. E como é que a gente se torna filho de Deus? Mediante a fé. É essa fé que faz a gente se tornar filho. E essa fé, ela não é... A gente é salvo por intermédio dessa fé, mas não pelo nível dessa fé. Então, o intermédio, a gente vê que o desempenho é o que mostra que Cristo é o Salvador. Se a gente vai pelo nível da fé, o nosso desempenho é salvador. Então, não é o nível da fé, mas é o objeto da fé que vai salvar a gente. É isso que vai tornar a gente filho de Deus. E aí ele continua no 27, que a gente batizado se reveste de Cristo, a gente veste a roupa de Cristo. No 28 ele mostra que a gente é o quê? Que a gente é um, que não tem mais divisão nenhuma. E no 29 a gente vai falar que a gente é descendente de Abraão e é herdeiro, segundo a promessa que Cristo fez. Então, indo lá no 26, agora entrar em cada detalhe. Aqui é o ponto alto do evangelho. A gente ser filho de Deus. A condição de filho é o ápice da criação, e o objeto da redenção. É entender que ser cristão é um baita privilégio. Porque quando a gente se torna filho de Deus, a gente é adotado por Deus. E aí a gente entende aqui que a gente já é filho. Qual é a nossa única parte nisso tudo? É a gente ter fé. É a gente acreditar que isso aqui é verdade. Que tem um Criador do mundo e que ele enviou o Filho dele. A gente precisa crer nisso para a gente se tornar filho. Então, não é um objetivo a se alcançar. Eu não preciso fazer as coisas para me tornar filho de Deus.
Mediante a fé em Cristo, eu já sou filho de Deus. Mas filho não é um pressuposto universal. Não é porque a gente foi criado por Deus que a gente é filho. Todo ser humano é gerado por Deus. É feito à imagem de Deus. Mas filho é um relacionamento muito mais profundo e único. A condição de filho vem pela fé no filho. E aí, quando a gente tem a fé no filho, o que a gente faz? A gente se batiza. O que é o batizado? Não é nada mais do que uma expressão pública de fé, em que a gente mostra exteriormente que a gente abandona o mundo e a gente dá uma entrada na família de Cristo. Então, quando a gente, batiza com água, a gente submerge, a gente está morrendo para aquela vida e nascendo. A gente é uma nova criação. E aí, quando a gente se reveste, a gente se batizou, a gente mostrou publicamente, a gente se reveste de Cristo. E qual é uma palavra legal para a gente lembrar e tirar do texto essa figura de linguagem aqui? Porque é uma roupa mesmo. A gente coloca a roupa de Cristo. Então, a gente tem uma identidade. A gente tem um uniforme. A gente coloca uma roupa que olham para a gente e sabem que a gente tem essa identidade de Cristo. É uma relação tão próxima, tão íntima. Se você pensar, nenhum objeto tem uma relação tão próxima com você, que te acompanha por toda parte. É uma forma da gente depender de Cristo. É usar essa roupa, se revestir de Cristo. É a gente imitar a Cristo, a gente se revestir das virtudes de Cristo, a gente fazer o que Ele faz. É a gente ser aceito por Deus. Porque quando a gente coloca essa roupa de Cristo, ela cobre a nossa vergonha. Desde a queda, a gente é amado devido à obra de Jesus. Então, ela está cobrindo a nossa vergonha. E aí, quando Deus olha para a gente, por a gente estar revestido de Cristo, Ele vê o Filho dele. Então, a gente pensa em Cristo o tempo todo. E isso vai permear o que a gente vai pensar, o que a gente vai falar e o que a gente vai fazer. É ter esse caráter dele inculcado na gente. Realmente, a gente está vestido, revestido de Cristo. Então, o 26 mostra a nossa intimidade com o Criador, com Deus. O 27 mostra a nossa proximidade com Cristo. E o 28 vai mostrar a unidade dos cristãos. O que ele fala aqui? Não tem judeu nem grego. Ou seja, não tem uma barreira cultural. Uma cultura pode ser diferente da outra, mas ela não é melhor uma que a outra. Não é escravo nem livre, ou seja, não tem uma barreira social. O poder econômico não deve separar ninguém. Não tem homem nem mulher, ou seja, não tem uma barreira de gênero. Aqui, hoje em dia, dá até medo de falar isso, né? Mas o que ele quer dizer aqui? Que é diferente. Homem e mulher é diferente, mas é igual em valor. Então, não tem essa barreira. Não tem um que é melhor que o outro. Todo mundo é diferente. Nenhuma cultura, classe social ou gênero é melhor que o outro. A gente é distinto. Enquanto um se veste de um jeito, outro se veste de outro, um fala de uma forma, outro fala de outro. Mas no final das contas, todo mundo debaixo de Cristo, todo mundo é pecador. Quando Deus olha, ele vê uma coisa só. Ele vê pessoas pecadoras que só são salvas pela graça. Então, é uma unidade. Não tem diferença. E aí, a gente vê que o 26 aponta para o alto, o versículo 26. O 27 aponta para fora. O 28 abarca todo mundo, abarca o globo todo. E o 29 vai contar a história, vai olhar para trás. E se vocês são de Cristo, ou seja, se vocês são filhos de Deus, são parte dessa família, se revestiram, são um só, vocês são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ou seja, ele volta para trás, ele olha para a história, ele fala, isso tudo que aconteceu está aqui. Vocês estão parte dessa história. A gente é parte dessa descendência, a gente se torna herdeiro dessa promessa. Então, aqui tem esse resumão de tudo que a gente falou. E aí entra no capítulo 4. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Até o versículo 3. Então, Paulo ele faz uma pausa nessas verdades
que a gente resumiu, né, aqui, em todas essas verdades, desses benefícios da primeira vinda de Cristo, que a gente se torna filho de Deus, que a gente se reveste de Cristo, que a gente é um e que a gente é descendente de Abraão. E aí ele coloca aqui um pouco mais do que é ser adotado por Deus. A gente é adotado na família de Deus. E aí ele vai explicar um pouquinho mais. A gente vai ver que ele cumpriu a promessa dele de justificação pela fé por meio de Cristo. E ele fala, mas a gente não precisa, por causa disso, voltar aos princípios elementares fracos e sem poder. E o que é esses princípios elementares? Ele fala de novo isso lá em Colossenses 2:20. Esses ensinos religiosos básicos, mundanos, que a gente vive debaixo das regras, que é circuncisão, guardar o sábado, esses favores que a gente faz para Deus e que no final das contas a gente perde o essencial, porque coloca esses princípios elementares como a coisa mais importante, ou seja, você olha a lei e você fala assim, beleza, não mate. Ok, imagina, não vou matar. Isso realmente é um absurdo. Só que a essência não é só não matar. A essência é você amar o próximo, amar o seu inimigo. Então, é muito mais do que a letra, é muito mais do que a lei. Então, a gente vê hoje, um dia, o ser humano super escravizado antes de se chegar a Cristo. Todo mundo tenta viver à altura de determinados padrões. A gente fica ansioso, a gente vive sobrecarregado por preocupação. E o nosso relacionamento com Deus é distante. E aí a Dani citou a pregação do Israel esse domingo. Gente, para quem não viu, veja. Que foi, assim, fantástico. Porque aqui, Paulo, ele está escrevendo para os Gálatas. Os Gálatas, eles não eram um povo pagão. Eles não eram um povo que estavam longe de Deus. Não, eles entenderam. Paulo foi lá, conversou com eles, eles entenderam quem era Deus. Então, ele, usando a mesma comparação que o Israel fez com o filho pródigo, para quem não conhece a história, está lá em Lucas 15, ele não está falando para aquele filho pródigo que foi embora, que pegou as coisinhas dele, pegou o dinheirinho dele e foi lá, e gastou com mulher, e gastou com bebida, com droga. Você olha aquilo e você fala, eu não sou assim. Imagina que eu vou embora, vou largar, que horror, né? Que vida horrível. E aí você olha e você fala, cara, não me reconhece nesse. Só que o filho mais velho, que ficou, que estava ali junto com o pai, fazendo as coisinhas que o pai mandava, o coração dele estava tão distante de Deus quanto o coração do filho que foi embora. E é isso que Paulo está falando aqui. Ele está falando, gente, presta atenção. Ele está usando aqui uma analogia de criança, de criação, de quando a gente depende de pessoas ainda, né? Quando é menor de idade, mas ele está falando da gente ser um escravo também. Da gente ceder as coisas que a gente coloca como necessárias para ganhar o favor de Deus. E ele está falando, gente, vocês estão aqui do lado, vocês estão ouvindo a Deus, vocês conhecem Ele, mas vocês estão sendo escravos. Porque vocês estão achando que essas coisas a mais que vocês estão colocando além da graça estão sendo necessárias para vocês serem salvos, para vocês adquirirem favor de Deus. E a gente pode deixar de experimentar essa liberdade, essa alegria da salvação, porque a gente vive dia após dia como escravo e não como filho. Então Paulo está falando aqui, gente, vocês são filhos. Vocês já foram adotados na família de Deus. Vocês são filhos com acesso direto ao Pai. E vocês estão voltando a se relacionar com Deus por meio de mérito moral. Por meio de coisas que vocês estão fazendo, que vocês estão querendo fazer. Vocês estão voltando a ser escravos. Vocês estão voltando a esses princípios elementares. Porque a nossa condição natural é ser escravo. Mas e aí, como é que essa herança, como é que essa liberdade chega até a gente? Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, o que é essa plenitude do tempo? É o tempo oportuno, é o tempo que Deus vai agir, é o tempo de Deus. É o tempo que ele olha e fala, agora eu vou agir na história.
E aí a gente vê aqui que ele enviou o seu filho. Essa palavra aqui, ele enviou o seu filho, ou seja, já tinha uma pré-existência de Cristo ali. Ele olhou aquilo e falou assim, está na hora de eu enviar o filho, para eu tornar esse pessoal maduro, para eu libertar essas pessoas dessa escravidão. E ele fala o quê? Que ele é nascido de mulher e debaixo da lei, ou seja, ele está igual geral. Ele está lá nascido de mulher, ele é um ser humano de verdade. Deus veio para a terra. Ele está debaixo da lei, ele está sob o jugo que está todo mundo. Só que ele tem uma capacidade singular. Ele está na mesma condição, mas ele tem uma capacidade de redimir, de resgatar. Quem que ele resgata? Os que estavam sob a lei. Os que estão sob querer fazer as coisas para garantir favor diante de Deus. Querer fazer as coisas para ser aceito por Deus. Ele está vindo com essa capacidade de resgatar, libertar, tirar o escravo. Ele adquire para nós o que ele redime e ele adquire para nós uma coisa incrível, que é uma adoção de filho. A gente se torna filho de Deus. A gente tem agora uma posição legal, uma vida nova de privilégio, uma reconciliação com Deus. A gente faz parte de uma família. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Olha quantas vezes a gente ouve a palavra filho. Olha quantas vezes a gente vai lá e ele fala, vocês são filhos. O propósito do Espírito é garantir a experiência real dessa filiação. É uma proximidade de Deus. Gente, o mesmo Deus que enviou o Filho, é a mesma palavra no grego, no hebraico, enviou. Ele enviou o Filho para nos salvar, e aí ele envia o quê? Ele envia o Espírito. Para quem? Para quem é filho. Gente, sabe quando o filho nasce? A gente acabou de ver a fotinho da Liz. E a gente falou que, ela é a cara da Té. Ela é loirinha que nem a Té. Quando a gente se torna filho de Deus, a gente tem uma parte de Deus vivendo dentro da gente. Isso é muito incrível. O Espírito de Deus veio perto da gente, veio dentro da gente. A gente tem parte de Deus agora. Então, às vezes, você olha a vida de Jesus e fala, é impossível. Não é impossível. Porque a gente tem Deus vivendo dentro da gente. Pela fé, a gente é filho e tem Deus dentro da gente. E é uma coisa tão íntima, tão próxima, que Paulo fala aqui, o qual clama Abba, Pai. Isso quer dizer, paizinho. É uma confiança no amor, é uma certeza desse acolhimento, dessa intimidade. A obra que o Filho fez, a obra que Cristo fez é externa. A gente se aproxima de Deus, a gente começa a entrar na família de Deus pelo que Cristo fez, pela obra da cruz. Mas a obra do Espírito é interna. A gente entende que o Filho é, quem Deus é. Isso vai transformando a nossa vida. É um relacionamento intenso, íntimo. A gente tem toda essa intimidade com o Pai. E aí no 7 ele fala, assim você já não é mais escravo, mas filho. Ou seja, quem é filho é livre. Não tem que voltar a essa condição de escravo. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. É um título legal. É um título que a gente tem. Aquilo que é do Pai é nosso. Finalizando esse bloco, esse aqui é o resumo. A morte de Cristo comprou o que a prática da lei nunca poderia, que é a adoção de filho. Fomos feitos filhos de Deus por meio do Filho primogênito, Cristo, que em forma humana morreu em nosso lugar, para que pudéssemos entrar na realidade divina e receber essa adoção. Isso tudo se dá pelo envio do Espírito ao nosso coração, que liberta a gente do jugo da lei. Então, se a gente não teve uma família, às vezes eu ouço, né? Poxa, mas eu queria tanto ter vindo de uma família cristã, para eu ter tido uma vida diferente, coisas diferentes acontecendo. Ou se você não teve um pai, ou uma mãe, ou qualquer um que não teve, você não conseguiu ver Cristo na vida deles. Agora, se você tem fé, se você acredita, você faz parte da família de Deus.
Você tem um pai para você olhar e se espelhar. Você tem um pai que você tem parte dele em você. Que você consegue fazer as coisas, mas você tem que se aproximar dele de uma forma que só um filho faz junto com o pai. Esse pai já ama, esse pai já fez todo o trabalho. E a gente é filho desse pai. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Ele, como é que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Aqui é muito Paulo falando, parece a gente falando com os nossos filhos, né? Às vezes você fala lá pela 10ª vez, você fala, meu, não é possível. Não estão entendendo nada. O que eu estou fazendo aqui? Está inútil, eu estou falando, e ninguém entende. Então, Paulo, e a gente vai ver lá na frente, que ele fala mesmo, até com dores de parto. Ou seja, ele está falando, gente, pelo amor de Deus, se Deus conhece vocês como filho, por que vocês estão retornando à escravidão? Por que vocês estão fazendo isso? E ele fala aqui, né, escravos daquele que por natureza não são deuses. Ou seja, quando vocês não conheciam, ok, vocês não conheciam a Deus, vocês eram escravos daquele que por natureza não são deuses, ou seja, são ídolos. São coisas que a gente faz por merecer a própria salvação. Por meio da moralidade bíblica, por meio da religião, essa escravidão a ídolo que eles têm aqui, tanto quanto no paganismo. Tanto quanto as pessoas que não conheciam, que tinham estátuas, que tinham coisas que eles adoravam. Ele está falando, gente, são coisas que não são deuses. E aqui ele está mostrando o quê? Que o religioso está tão perdido e escravizado quanto o ateu. Porque ambos tentam ser o seu próprio Senhor e Salvador. Só que qual que é a preocupação de Paulo? Que ele fala, gente, por que eu estou assim tão tenso com vocês aqui? Por que eu falo que é inútil? Por que eu falo, gente, acorda, estou admirado com o que vocês estão fazendo? Porque vocês não estão percebendo que vocês estão longe de Deus. Diferente do filho pródigo que foi embora, que sabe que está longe de Deus, que nem sabe quem é Deus, vocês estão aqui comigo, vocês estão aqui lendo a Bíblia, vocês estão aqui indo na igreja. Só que vocês não estão percebendo que vocês estão colocando outros ídolos, que estão voltando aos mesmos princípios elementares, fracos e sem poder. O princípio do mundo é que a gente precisa se salvar, é que a gente precisa criar deuses às nossas necessidades, e a gente vai adorar o que a gente considera necessário para se realizar, para aquilo que vai dar vida para a gente. E aí a gente começa a tratar isso como a nossa religião. E seja o que vocês imaginarem. Porque Paulo está atual, gente. Ele está falando aqui para os Gálatas, que ele fala, poxa, vocês estão querendo se circuncidar, guardar o sábado, né? Estão vendo aqui dias especiais, meses e ocasiões, estão fazendo cerimoniais. Mas ele está falando para a gente. Gente, acorda, o que vocês estão colocando aqui para ganhar a favor de Deus? Vocês querem fazer promessa? Quer ficar sem comer chocolate? Ainda mais agora na Páscoa, não, eu vou resistir, porque, gente, assim, eu vou resistir porque eu preciso preciso ter uma promessa. Eu vou colocar aqui, né, a gente fala, pô, tá aqui no inferno astral, vai fazer aniversário, tá? Por isso que tá assim. Não é porque tá na carne mesmo, tem seu espírito, não tem inferno astral, não tem mal olhado, não tem signo. Isso tudo é da cultura de hoje. E muitas vezes a gente coloca essas bobagens no meio do caminho. Ou, tá bom, meu, imagina, não coloca essas coisas. Ok, a gente coloca devocional. Preciso fazer meu devocional com Deus todos os dias. Você vai lá, pá, check. Fiz o meu devocional. Preciso ler a Bíblia. Preciso ler a Bíblia, porque assim, eu preciso colocar aqui para adorar a Deus. Preciso ler a Bíblia. Vai lá, check. Mas, gente, a gente está fazendo isso para receber um favor de Deus? Ou a gente faz isso porque realmente a gente quer se relacionar com o Pai? E pensando, para quem tem filho, pensando de pai para filho, o pai já ama. O pai já é louco por aquele filho. A gente não precisa fazer nada. O filho não precisa fazer nada para o pai e para a mãe amarem ele. Ou não deveriam fazer nada.
O princípio básico de pai e filha é, meu, o pai já ama. Por que a gente faz? Por que a gente quer ler a Bíblia? Em forma de gratidão. Porque eu não faço para ser salvo, eu faço porque eu fui salvo. Eu quero ler porque eu quero conhecer o meu pai. Eu quero gastar tempo com Deus. Eu quero conhecer esse Deus. Ah, se eu não fizer, bom, talvez Deus fique chateado. Assim como a gente fica chateado com o nosso filho. Mas a gente não compra o amor de Deus fazendo essas coisas. Então a gente não precisa ser escravizado por essas coisas, porque a gente vai entrar no legalismo. A gente vai colocar essas coisas, a gente vai tentar comprar o favor de Deus, comprar o amor de Deus. E a gente vai tratar essas coisas que não são Deus como se fosse. E a gente vai se tornar o quê? Escravo. Porque a justiça pela obra, ela sempre cria ídolo. Seja o nosso orgulho, seja dinheiro, seja filho, seja qualquer coisa. Se a gente faz para ter um favor, é obra, é justiça pela obra. A gente está criando ídolos, a gente está colocando layers entre nós e Deus. A gente está colocando coisas entre nós e Deus. Então, se a gente coloca, preciso frequentar a igreja, preciso ler a Bíblia, preciso discipular, ser um ministério para o próximo, é tudo falso salvador se feito com a intenção errada. Se feito como se fosse isso para você garantir a sua salvação, a sua graça perante Deus. Já foi. A gente já é filho, não precisa fazer nada. Então, se tiver qualquer coisa, que eu até não tenha estado aqui, mas que você pense e fala, não é Jesus o requisito para eu me sentir feliz, seguro e digno, é alguma coisa que não é Deus. Isso vai se converter no nosso feitor. A gente vai estar embaixo da escravidão de um ídolo. E o 9, ele fala uma coisa maravilhosa, ele fala que a gente é conhecido por Deus. Ou seja, quando a gente é salvo, a gente parece, quando eu li isso, para mim veio assim na memória, assim, sabe um nomezinho aparecendo no livro de Deus? Assim, plim, ah lá, Thaís, conheço Thaís, já sei, conheço essa pessoa aqui. Quando a gente é salvo, Deus se aproxima de mim. A gente é reconhecido por Deus porque a gente é filho. E o conhecer na Bíblia é isso, é estabelecer um relacionamento pessoal, um relacionamento íntimo. Então, agora que a gente conhece a Deus, ou melhor, que a gente é conhecido por Ele, por que está voltando a esses princípios básicos, fracos, sem poder? Essa pessoa está voltando a uma coisa que não vai salvar ela, que é só uma coisa fraca. Que enquanto a gente está aqui, a gente quer se agarrar a isso, mas que não é a salvação. E ele fala, vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas do ano. Ou seja, eles estavam observando religiosamente no sentido literal do negócio. Eles estão observando as festividades, as cerimônias, as coisas do Antigo Testamento. Eles estão olhando para lá e falando, pô, eu preciso disso aqui. Porque os judaizantes falaram que eu preciso disso para merecer essa graça. E o que a gente faz hoje em dia? O que a gente olha e a gente fala, cara, eu preciso fazer isso porque eu preciso merecer essa graça? O que a gente está colocando como dias especiais, meses especiais, ocasiões específicas e anos? E essa escravidão a não deuses é pior do que a antiga, porque os Gálatas, eles adoravam deuses pagãos, eles tinham comportamentos imorais que acompanhavam essa religião deles. Mas essa escravidão agora é pior, porque eles não sabem que eles estão distantes do Pai. Mais uma vez, a gente é o filho mais velho. A gente está aqui do lado de Deus, mas a gente não vê que o nosso coração está tão distante quanto o coração daquele que fala longe. Os Gálatas não estão vendo. Ele está falando, gente, acorda. Vocês estão se perdendo. Todo o meu esforço, ele dá essa desabafada, né? Todo o meu esforço por vocês parece que foi inútil. E aí, agora, um resumão aqui do 12 ao 20, eu peguei os dois versículos que mais chamaram a atenção, porque do 12 ao 20, Paulo está fazendo o quê? Ele está abrindo o coração dos Gálatas. Ele mostra, mais uma vez, a indignação do retrocesso deles. E se mostra tão claro isso, quando ele fala assim, o que aconteceu com a alegria de vocês? Por quê? Porque quando Paulo foi lá, quando ele falou sobre Deus, quando ele apresentou o evangelho,
para os Gálatas, eles deviam ter uma alegria, porque eles descobriram uma coisa incrível. Então, eles estavam alegres. Só que agora, eles estão tão presos, eles estão tão querendo fazer, querendo cumprir essas coisas que os judaizantes falaram para eles, que eles perderam a alegria. E uma alegria que só vem de Cristo. Então, ele está olhando e falando assim, gente, cadê? Cadê a alegria? Porque meus filhos, ou seja, Paulo trata os Gálatas realmente assim, como filho na fé. Ele fala, eu estou sofrendo dores de parto por sua causa. Porque da onde vem essa alegria? Essa alegria vem até que Cristo seja formado em vocês. É essa alegria. É isso que eu quero ver em vocês. E cadê? Vocês estão longe de mim. E muitas vezes, hoje em dia, trazendo para a prática de hoje, a gente coloca muitas coisas, às vezes, na conta do diabo. O diabo fez, o diabo está me afastando de Deus. Mas não é, muitas vezes é a gente. É a gente com legalismo, é a gente com práticas erradas, é a gente tentando fazer as coisas para ser aceito por Deus, aceito pelos outros. É a gente saindo desse caminho que Deus falou, cara, é tão fácil. É fácil. Eu só quero ser seu pai, só quero ter um relacionamento com você. Então, uma coisa que a gente tem que fazer é parar de lutar contra o pecado, contra as coisas erradas, contra os legalismos. Para de lutar e se aproxima de Deus. É como se fosse um pêndulo mesmo. Enquanto a gente estiver aqui lutando contra essas obras da carne, que a gente vai falar mais para frente, que surge, né, que os Gálatas vão falar ali no capítulo 5, enquanto a gente estiver lutando aqui, a gente vai estar se desgastando. A gente tem que encontrar a nossa alegria, o nosso significado, a nossa filiação, se aproximando de Deus. Se aproximando do Pai. O filho, os nossos filhos se aproximam da gente. Eles olham para a gente, eles aprendem. Eles olham para a gente, eles veem o reflexo do Pai. Ele fala, nossa, é assim que vai fazer. E é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que se aproximar de Cristo, aceitar esse amor. A gente faz porque a gente ama Deus. A gente faz porque a gente é grato pelo que Deus fez pela gente. A gente não faz para ganhar nenhum favor de Deus. A gente não faz porque a gente precisa. Deus precisa disso da gente. Então, o alerta de Paulo aqui, o sacode que Paulo está dando nos Gálatas, nesse princípio do capítulo 4, é, gente, presta atenção. Vocês são filhos de Deus. Vocês têm que se revestir de Cristo, bota a roupa de Cristo. Pega as virtudes, o caráter de Cristo, veste esse caráter. Vocês vão viver em unidade. Não tem ninguém melhor e pior. A igreja de Cristo é uma união. Vocês não têm que debater o que é certo. Vocês vão ver união porque não tem diferente. Vocês todos são pecadores. E vocês vão ser salvos pela graça. Esse é o evangelho. A essência do evangelho é amar o inimigo. Não é não matar. É isso que a gente tem que levar para a nossa vida. É o filho que vai tornar a gente maduro e que vai tirar a gente da escravidão, de ter alguém, um tutor pela gente, e vai trazer a gente para a maturidade, que a gente vai ser herdeiro, que a gente vai ser livre. O Espírito, que vem na aceitação pela fé, torna a gente filho por experiência, por intimidade, por a gente ser parecido com o Pai, um pedaço do Pai vivendo dentro da gente. É uma filiação genuína. O Filho fez a obra externa, o Espírito vai fazer a obra interna. É só pelo Espírito que a gente vai mudar, que a gente vai se transformar, que a gente vai olhar e vai falar, meu, isso aqui tá legalismo, isso aqui tá ídolo, isso aqui tá errado. Deus fez isso para a gente viver livre. Cristo veio para a gente ser livre. E a gente cria maneiras de se escravizar. Uma coisa que ninguém pediu, ninguém mandou, ninguém falou que você tem que fazer assim. Você está fazendo e você está perdendo a alegria do evangelho porque está se escravizando à toa, porque a cultura diz, porque você acha que é isso que tem que fazer, porque você tá, é muito fácil, gente, não é possível, é pela graça. Pô, é tão difícil de entender. Entende o amor que você tem pelo seu filho. É exatamente isso que Deus faz com a gente. Porque esses ídolos escravizam, eles são falsos salvadores. E a gente, muitas vezes, o perigo, o alerta de Paulo é, vocês não estão enxergando. Acorda, Gálatas. Vocês estão aqui perto e vocês não estão enxergando o quanto que vocês estão longe.
o quanto o coração de vocês está longe. Porque a nossa alegria vai ser quando Cristo for formado em nós. Então, o alerta de Paulo serviu para os Gálatas. E o alerta de Paulo serve para a gente. Eu citei uma coisa ou outra para a gente prestar atenção, para a gente ver aonde a gente está tropeçando, aonde a gente está perdendo essa filiação. Mas cada um sabe do seu coração. Cada um vai enxergar aonde está se escravizando, aonde está virando escravo e não filho. Deus está lá olhando e falando, pô, estou aqui esperando. Então, se a gente não consegue entender, traz isso para a nossa realidade, traz isso para essa questão de pai e filho. Os nossos filhos não precisam fazer nada para a gente amar. A gente não precisa fazer nada. Então, que a gente tome essa letra de Paulo na nossa vida. E que a gente olhe e fala, meu, será que eu estou deixando o Espírito trabalhar? Será que eu estou entendendo que Deus me ama, apesar de tudo que eu faço? Não é pelo que eu faço. Será que eu me sinto um filho de Deus? Ou será que eu faço as coisas para ganhar esse favor? Para ser aceito? Que a gente fique com essa reflexão para essa semana e que a gente seja bem honesto com a gente mesmo. Porque a gente está aqui, a gente está estudando, muitas vezes a gente está fazendo um checklist e a gente não está aqui para se relacionar com Deus de verdade. E deixar esse Espírito ter experiência dentro da nossa vida, transformando a gente num caráter de Deus, um caráter de Cristo, que Filho já mostrou para a gente como é. Então, que a gente saia daqui hoje com essa informação de qual o perigo desses falsos salvadores e como Deus me ama como filho. Eu acho que isso é uma palavra super forte, né? Filho de Deus, por adoção. E é isso.